Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dentes do Católico. Meus queridos e amados irmãos, acredito que o próprio algoritmo do YouTube tem restringido um pouco o alcance dos meus vídeos. E para resolver esse problema, ou melhorar o alcance do canal, eu queria que você pudesse começar esse vídeo aqui já curtindo, comentando alguma coisa e, quem sabe, até compartilhando com alguém. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos ajudar a evangelizar. O evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 19, do 23 ao 30. Do versículo, vamos dividir a reflexão de hoje, dentro de duas partes. Do versículo 23 ao 26, o foco é a riqueza, o apego à riqueza que impede a salvação do homem. Vamos lá. Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então veja, Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Um camelo é aquela corda grande, grossa, que atraca navios no porto. E Jesus disse que é mais fácil uma corda daquela passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E por que isso? Porque a riqueza é contrária à salvação? Porque a riqueza é, vamos dizer assim, que impossível para aquele que é cristão? Não. A única questão entre a riqueza e a salvação está no apego. O apego exagerado à riqueza. Pessoas que fazem da riqueza o seu tesouro. Um tesouro que é corrompível, melhor dizendo. Um tesouro que é perecível. Um tesouro que a traça pode destruir, que a ferrugem corrói e que o ladrão arromba e rouba, como disse nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o tesouro no céu, nem o ladrão arromba e rouba, nem a traça corrói, nem o ferrugem destrói. E Jesus diz, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, apegados à riqueza, as pessoas jamais conseguirão ir até Jesus. É o que fala o evangelho daquele jovem rico que se aproximou de Jesus, que já tinha uma vida piedosa, mas que era impossível chegar à perfeição da vida cristã, porque estava apegado demasiadamente à sua riqueza. E é por isso que Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, a salvação é impossível para os homens. O homem não pode se salvar, mas para Deus tudo é possível. E aí, meus irmãos, vem a pergunta de Pedro. E a pergunta de Pedro revela o que está na miniatura desse vídeo. Pedro vai perguntar a Jesus o seguinte, versículo 27 do evangelho de hoje. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Então a pergunta de Pedro é: olha, nós deixamos tudo. Se Pedro disse que deixou tudo, ele também deixou até a possível esposa que ele tem, que muitos protestantes vai dizer que porque Jesus curou a sogra de Pedro, Pedro então era casado e Pedro tinha esposa e Pedro não podia ser o primeiro papa. Mas aqui Pedro declara, Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Tudo é tudo, meus irmãos. Abandonou tudo. Jesus disse àquele jovem rico: vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. E aquele jovem saiu triste da presença de Jesus porque era muito rico, estava apegado. No versículo 28, Jesus ainda vem confirmar ainda mais que Pedro deixou tudo, inclusive a possível esposa que ele tem segundo a mentalidade protestante. Versículo 28, Jesus respondeu:
em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui, Jesus já está dando a Pedro, uma resposta para a escatologia, o final dos tempos. E no versículo 29, Jesus complementa: e todo aquele que tiver deixado casas, e aqui inclui tudo que tem na casa, inclusive família e esposa, e aí Jesus vai denominando algumas delas: irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos agora serão os primeiros, muitos agora são os primeiros. Serão muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos serão os primeiros. E aqui nós podemos ver que Jesus deixa claro que Pedro deixou tudo, inclusive a possível esposa que ele tinha, para seguir Jesus. E receberá 100 vezes mais. Jesus diz, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Então Pedro recebeu 100 vezes mais, Como disse Jesus, todo aquele que ouve a minha palavra, esse é meu pai, minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Então Pedro recebeu 100 vezes mais irmãos, irmãs, pai, esposa e tudo mais que nós pudermos imaginar, e ainda a vida eterna. Por isso, peçamos a nosso Senhor Jesus Cristo o mesmo desapego que teve São Pedro e também os demais apóstolos para cada tipo de vocação que a igreja suscitar nos nossos corações. Deus abençoe a todos e que viva Cristo Rei.